Nosso estudo do Livro dos Médiuns, é sempre bom a gente entender que o Livro dos Médiuns é o principal livro que aborda o aspecto da mediunidade. Então, o que é a mediunidade? É o intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual. De que forma que esse intercâmbio se dá? Então, Kardec ele trouxe para a gente um conjunto de informações para que nós pudéssemos compreender melhor o processo desse intercâmbio. E com isso, facilitando o nosso entendimento, facilitando a nossa compreensão das regras que gerenciam a nossa vida, que influenciam a nossa vida. Então, o Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. A segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 11, da Sematologia e da Tipitologia. A linguagem dos sinais e das pancadas, tipologia alfabética. As primeiras comunicações inteligentes foram obtidas por meio de pancadas ou da tipologia. Muito limitadas eram os recursos que oferecia esse meio primitivo, que se ressentia de estar na infância a arte, tudo se reduzindo nas comunicações às respostas monossilábicas por sim ou por não, mediante convencionado número de pancadas. Mais tarde foi aperfeiçoado, como já dissemos. Então, as pessoas faziam as perguntas, davam uma pancada, era sim, duas não, ou duas não, duas sim, uma não. Convencionava antes, e as respostas eram sempre sim, não. Mas aí já percebeu-se que era uma comunicação inteligente. Tinha uma inteligência gerenciando aquelas respostas. Não era simplesmente a cadeira, uma mesa bater, por exemplo, botava em cima da caneta, a caneta batia duas vezes, batia uma e obtinha a resposta. Vamos continuar nosso estudo. De duas maneiras se obtém as pancadas. Com médiuns especiais, esse modo de operar demanda certa aptidão para as manifestações físicas. Então não era qualquer médium que pudesse produzir, porque tinha que ser um médium que tivesse uma certa condição de produzir manifestações físicas. A primeira, que se poderia chamar tipologia por meio de básculo, consiste no movimento da mesa, que se levanta de um só lado e cai batendo com um dos pés. Então, não era uma caneta, era a mesa. Vocês imaginem a força psíquica para levantar uma mesa. E na época que foram escritas a codificação, as mesas eram muito pesadas, eram madeiras maciças. Imagine o tamanho da força que era despendido para fazer isso. E isso mais impressionava porque não era só uma inteligência, também era uma força. Basta para isso que o médium lhe ponha a mão na borda. Se se quiser confabular com determinado espírito, será necessário evocá-lo. No caso contrário, manifesta-se o primeiro que chegue, ou que tenha o costume de apresentar-se. Bom, a pessoa botava a mão na borda da mesa e ela começava a bater de um lado ou de outro, conforme fosse convencionado ou da forma que se pedisse naquele momento. E quem comunicava era qualquer espírito. Ou, mais tarde, foi feito de uma forma diferente quando começou-se, então, a estabelecer uma meta de deixar para que evocar aquele espírito. Fulano, queremos nos comunicar com você, é possível? E se fosse possível, teria o sim ou não, e assim ia, pergunta e resposta. Não tente fazer isso em casa, não tente brincar com isso. Tendo convencionado, por exemplo, que uma pancada significará sim, duas pancadas não, ou vice-versa, indiferentemente o experimentador dirigirá ao espírito as perguntas que quiser. Veremos adiante quais as que cumpre se abstenha. Então a pessoa pode fazer a maioria das perguntas, mas tem aquelas que as pessoas não devem fazer porque os espíritos não gostariam de responder. E aí pensa, você faria para o seu chefe essa pergunta? Com todo bom senso, vamos refletir. O inconveniente está na brevidade das respostas e na dificuldade de se formular a pergunta de modo a dar lugar a um sim ou a um não. Suponhamos que se pergunte ao espírito: que desejas?
Se a gente pergunta o que desejas, como que ele vai responder sim ou não? Você tem que ir experimentando as respostas. Então, só concluindo aqui, se era por através de pancada sim ou não, as respostas e as perguntas tinham que ser muito bem elaboradas para caber um sim ou não. Quando você perguntasse o que desejas, como que ele ia responder? Teria que elaborar uma série de sugestões para que até uma que a gente acertasse ele dissesse sim. Ele não poderá responder senão com uma frase. Será preciso então dizer: desejas isso? Não. Aquilo? Sim. E assim por diante. Ou seja, você tem que ir fazendo pergunta, até ver se era aquilo que realmente condiz. O que levava muito tempo e não nos trazia respostas muito concisas. Então, a questão dos sinais, a sematologia, as pancadas, elas tinham alguns inconvenientes, que era a pessoa obter a resposta sim ou não, mas as respostas as perguntas tinham que ser reelaboradas, até que a gente conseguisse perguntar para o espírito aquilo que fosse um sim, quando a gente quisesse tirar esse sim. Portanto, conforme já viu em estudos anteriores, vocês vão ver depois, que ele foi sofisticando os processos. A forma de comunicação com os espíritos foram cada vez mais sendo aperfeiçoadas, até o passo que ele entendeu, poxa, se ele pode mexer a caneta presa em uma cesta, e se a caneta estiver presa na mão? Aí desenvolveu-se a psicografia. O item 140 é de notar-se que, quando se emprega esse meio, o espírito usa também de uma espécie de mímica, isto é, exprime a energia da afirmação ou da negação pela força das pancadas. Sempre os recursos iam sendo aperfeiçoados, iam sendo aprimorados, cada vez as pessoas buscavam mais recursos, e então, dentro desses recursos a serem usados, tinha a questão de a energia da pancada, ser mais forte ou ser menos forte. Também exprime a natureza dos sentimentos que os animam, a violência pela brusquidão dos movimentos, a cólera e a impaciência batendo repetidamente fortes pancadas, como uma pessoa que bate arrebatadamente com os pés, chegando às vezes a atirar ao chão a mesa. Bom, como o espírito ia ficando nervoso, irritado, ele ia expressando a sua indignação. Então, quando batesse várias vezes, espera aí, você não vai chegar em lugar nenhum. Onde você vai chegar com essas perguntas? Pare. Certo? Ou seja, se ele estivesse irritado com aquelas perguntas, ele também ia expressar. Se ele estivesse impaciente, ele ia expressar. De acordo com a pancada que ele desse com a mesa ao solo. E ele cita como uma pessoa que tivesse um sapateado naquele momento, batendo muito forte, e algumas vezes suspendia a mesa e socava ela no chão com vontade, com muita força. Espera aí, chega. Vamos redimensionar suas perguntas. Ser amável e delicado, e tinha outra também que era a característica do espírito. Quando ele era aqueles espíritos ansiosos, a característica do espírito também poderia expressar-se por excesso de pancadas, pela força e intensidade das pancadas. Os espíritos mais amáveis, no caso, ser um espírito amável e delicado, inclina no começo e no fim da sessão, e a mesa à guisa de saudação. Então, ele chegava e fazia um gesto de saudação com a mesa. Olha que interessante. A mesa levantar e fazer aquela tipo uma reverência que os orientais fazem. Se quer dirigir-se diretamente a um dos assistentes, para ele, encaminhe a mesa com brandura ou violência conforme deseja testemunhar-lhe a afeição ou antipatia. Então, se vai devagar, eu gosto muito de você. Se vai com raiva, ameaçando dar uma pancada na pessoa com a mesa, alto lá, eu não gosto de você, fica esperto. Ou seja, aqui não tem muito mistério, ele está relatando as coisas que aconteciam, a experiência que ele teve com a doutrinação dos espíritos, com a comunicação com os espíritos, até que ele pudesse aperfeiçoar as técnicas conforme todo o decorrer do livro vai mostrando para a gente como que ela foi sendo aperfeiçoada. Essa, propriamente falando, é a sematologia ou linguagem dos sinais, como a tipologia é a linguagem das pancadas.
Eis aí um exemplo notável do emprego espontâneo da sematologia. Então, a sematologia é quando ele expressava, vamos dizer assim, a mesa chegava até a pessoa de uma forma mais carinhosa ou de uma forma muito enérgica, assustadora. Um dia, na sua sala de visitas, onde muitas pessoas se ocupavam com manifestações, um senhor do nosso conhecimento recebeu uma carta nossa. Enquanto lia, a mesa que servia para as experiências veio repetidamente colocar-se-lhe ao lado. Olha que interessante. A pessoa recebe a carta, começa a ler a carta, e a mesa vinha, ficava do lado dele e saía, ficava do lado dele e saía. Concluída a leitura da carta, ele a foi colocar sobre uma outra mesa, ao lado oposto da sala. Aquela mesa o acompanhou e se dirigiu para onde estava a carta. Se hoje ia ter gente correndo uns 3 km por dia para sumir de perto dessa mesa, né? Mas não adianta correr. E ali, naquele momento, muitas pessoas viam isso com curiosidade e outros viam isso como uma distração, como uma coisa interessante. E o Kardec ficava avaliando por que tem uma inteligência nessa mesa. Então, o foco do fato, o fato em si não quer dizer nada, mas o foco que se dá ao fato, o entendimento que se dá ao fato, aí as coisas começam a se modificar. Surpreendido com essa coincidência, calculou o destinatário da carta que, entre esta e aquele movimento, alguma relação havia, e interrogou a respeito o espírito, que respondeu ser o nosso espírito familiar. Então, ele já estava bem familiarizado com a situação e deu a dar à pessoa uma demonstração de que existia uma inteligência, e essa inteligência tinha meios de dizer: eu estou aqui, sou teu companheiro, acompanho você no dia a dia, essa carta é importante para você ou não é importante para você. Ou seja, deu um sinal de que tinha um espírito que acompanhava tudo aquilo ali, e aquela carta tinha uma certa importância e um elo de ligação entre a pessoa que recebe a carta e o remetente da carta, e também talvez o espírito que escreveu a carta, que intuiu para escrever a carta. Informado do ocorrido, perguntamos, por nossa vez, a esse espírito qual o motivo da visita que fizera aquele senhor. A resposta foi: então, já que você foi, qual o motivo? Por que você estava na casa dele acompanhando daquele jeito? É natural que eu visite as pessoas com que te achas em relação, a fim de poder, se for preciso, dar-te, assim como a elas, os avisos necessários. Então, olha que coisa interessante. A pessoa tem uma amizade com um grupo, com um espírito, com outra pessoa, e o espírito vai lá visitar, vai acompanhar, vai ver qual é a reação da pessoa para facilitar ou dificultar as relações. E aí a gente vê no nosso dia a dia pessoas com muita dificuldade de se relacionar entre casais, entre pais e filhos. Não seria possível ter a influência de um espírito? Agora, por que o espírito influencia? Como aqui atrás você já deve ter percebido, tem um desenho. Todas as pessoas que estão classificadas dentro do que a gente chama de luetismo vão ter mais dificuldade de relacionar dentro de casa. Então, nós precisamos tratar o luetismo. Mas se trata... E a questão da influência dos espíritos? Se nós estamos luéticos, atraímos espíritos luéticos. Se nós tratamos nosso luetismo, harmonizamos a nossa energia luética, e aqueles espíritos que vierem ao nosso encontro, no nosso entender, vão se tratar também. Bom, o importante ali focar no estudo é que as inter-relações existem e os espíritos também visitam os nossos amigos. Os nossos espíritos amigos visitam também os nossos amigos. E muitas das vezes a gente começa a pensar muito na pessoa, a gente sabe que a gente tem que ligar para ela, que a gente tem que escrever, tem que mandar um e-mail, ou seja, a gente tem que entrar em comunicação com essa pessoa que alguma coisa está acontecendo. E às vezes uma palavra amiga nossa tem um peso. Tem peso no sentido de ajudar a pessoa a se livrar daquelas situações em que ela está. É, pois, evidente que o espírito quisera chamar a atenção da pessoa a quem nos referimos e procurava uma ocasião de identificá-la, de que estava lá. Um mundo não se houvera conduzido melhor. Um mundo não houvera se conduzido melhor. É importante, veja bem, a carta foi direcionada a esse amigo da equipe do Kardec. Ele lê a carta.
vai botar a carta na mesa, a mesa o acompanha, como se fosse um cachorro andando atrás dele. Estranho? No nosso mundo atual é muito estranho. Naquela época era bem comum isso acontecer com algumas pessoas. Então, ele começa a repensar aquele fato. Ele começa a ver que aquela carta tinha um significado maior. E para o espírito, ele estava medindo as reações dele. Talvez, se ele tomasse uma atitude positiva em relação ao espiritismo, ele seria uma pessoa importante a integrar o grupo. Então, todos esses fatores são importantes dentro do que o Kardec se propunha a estudar, a avaliar. E essas avaliações que os espíritos faziam para o Kardec eram essenciais e de suma importância, porque quando ele fazia essas avaliações, ele também colocava para as pessoas, os espíritos colocavam para o Kardec, quem era possível ele trabalhar e quem não era possível ele trabalhar. É importante a gente entender isso, porque o Kardec ele não podia botar qualquer pessoa para trabalhar junto dele. Então tinha que ter essas intercomunicações, e os espíritos sempre passavam as informações para ele dentro daqueles que ele podia conviver e daqueles que ele não podia conviver. O item 141. Não tardou que a tipitologia se aperfeiçoasse e enriquecesse com um meio de comunicação mais completo, o da tipitologia alfabética, que consistia em descerem as letras do alfabeto indicadas por pancadas. Pode obter-se, então, palavras, frases e até discursos inteiros. Mas é palavra por palavra, a partir de um determinado número de pancadas, arranhões. Se bate assim é uma coisa, se arranha para lá e para cá é outra. Tinha que fazer um código, que a gente chama de código. Recentemente existe esse código Morse, que hoje não está mais em voga por tantos equipamentos eletrônicos para comunicações mais diretas, mais precisas. Mas nos meios militares ainda existe o código Morse. Então, o código Morse é uma comunicação a partir de pontos, traços e espaços, que é tipicamente uma tipologia alfabética. De acordo com o método adotado, a mesa dará tantas pancadas quantas forem necessárias para identificar cada letra, isto é, uma pancada para o A, duas para o B e assim por diante. Lá na última letra, 23 pancadas. Então, a gente gastaria muito, como já dissemos, gastaria muito tempo para expor tudo isso. Embora poderia ter a questão de raspar para a direita, raspar para a esquerda. Conforme o movimento que fosse fazendo ali, era uma letra para facilitar todo o recebimento daquela mensagem, porque despenderia um tempo muito grande. Enquanto isso, uma pessoa irá escrevendo as letras à medida que forem sendo designadas. O espírito faz sentir que terminou usando de um sinal que seja convencionado. Então, na hora que terminou a mensagem, ele vai dar um sinal convencionado com a mesa, com uma série de fatores para que as pessoas entendam que aqui terminamos. Isso tudo, gente, é muito importante para que a gente possa compreender que foi um trabalho muito exaustivo para o Kardec para chegar ao ponto que ele chegou das comunicações serem psicografadas. Foi demandando muito tempo, foi aperfeiçoando, e os próprios espíritos foram dando tempo ao tempo para revelar uma coisa de cada vez, para deixar esse histórico bonito que temos do trabalho que foi feito por Kardec e na codificação da doutrina espírita. Como se vê, esse método de operar é muito lento e consome longo tempo para as comunicações, de certa extensão. Entretanto, pessoas há que têm tido a paciência de se utilizarem dele para obter ditados de muitas páginas. Então, é uma paciência muito grande para você escrever uma página, duas, três, e uma atenção fantástica, porque tem que contar as pancadas, não pode errar. Se você desconcentrou por alguns segundos, você perde uma pancada, vai botar uma letra errada. Então, tudo isso era levado em conta. Porém, a prática levou à descoberta de abreviaturas que permitiram trabalhar-lhe com maior rapidez. A de uso mais frequente consiste em colocar o experimentador diante de si um alfabeto e uma série de algarismos, indicadores das unidades. Aí era outro fator importante, que colocava-se as letras e aí a mesa ia caminhando e
marcando aquelas letras. A gente, quando vê hoje as mensagens sendo psicografadas, fala, mas por que não fizeram assim de cara? Era tão fácil. Por que o Espírito não falou assim, pela mão é mais fácil? Mas tinha todo um caminho para estabelecer experiência, para estabelecer a maturação das ideias. E tanto os Espíritos respeitaram isso, como Kardec foi passo a passo buscando o processo evolutivo das comunicações. Estando o médium à mesa, uma outra pessoa percorre sucessivamente as letras do alfabeto, se trata de obter uma palavra ou uma série de algarismos C de um número. Apontada a letra que serve, a mesa por si mesma bate uma pancada e escreve a letra. Então a pessoa ia botando o dedo nas letras, dava a pancada, opa, essa letra. Já era mais rápido, é melhor do que dar várias pancadas, mas ainda assim tinha que gastaria bastante tempo. Recomeça-se a operação para obter-se a segunda, depois a terceira letra, assim sucessivamente. Se estiver havido engano em alguma letra, o espírito previne, fazendo a mesa dar repetidas pancadas, ou produzir um movimento especial, e recomeça-se. Então, mostrando que tinha uma inteligência, por isso que era importante ter todos esses trâmites de passar por essas fases, porque no primeiro momento, as informações eram passadas pela letra, e se tivesse uma letra errada, a mesa fazia série de gestos tentando mostrar que tinha uma letra errada, que estava escrevendo a palavra errada. Ou seja, seriam necessários vários passos para que a corrigisse. Ao passo que na psicografia, psicografia e psicofonia, as comunicações são muito mais rápidas, conforme a gente vai ver lá na frente. Com o hábito, chega-se a andar bem depressa, mas adivinhando o fim de uma palavra começada e com a qual se pode atinar pelo sentido da frase. É como, sobretudo, você consegue abreviar de muito a comunicação. Então você começou a falar, chegou na metade da palavra, pelo sentido da frase, a pessoa já ia completando a frase, está certo, uma pancada, está errado, 2 pancadas para tentar refazer a palavra. Era mais rápido, precisava de 2 pessoas, as 2 pessoas tinham que estar bem afinadas, bem atentas para fazer todo o processo. Em havendo incerteza, pergunta-se ao espírito se foi esta ou aquela palavra que ele quis empregar, e o espírito responde sim ou não. Olha, essa palavra aqui não está muito boa não, é essa mesmo? Ou essa aqui fica melhor? E ali, para evitar os enganos, evitar os erros, tem um texto de melhor qualidade. Então, a gente vai vendo quantas dificuldades tiveram, quanto esforço foi feito para chegar onde chegou, que é com a psicografia, pictografia e psicofonia. Todos os efeitos que acabamos de indicar podem obter-se de maneira ainda mais simples, por meio de pancadas produzidas na própria madeira da mesa, sem nenhuma espécie de movimento, processo que já descrevemos no capítulo das manifestações físicas, no número 64. Bom, então não precisa de um produto para bater na mesa. Os espíritos produzem esse barulho na mesa. Que seria, nesse caso, é a parte mais prática, despende mais energia do médium, mas é a parte mais prática onde se consegue, com mais rapidez, o processo de comunicação. É a tipologia interior. Nem todos os médiuns são igualmente aptos às manifestações desse último gênero. Muitos há que só obtêm as pancadas pelo movimento basculatório da mesa. Então, na maioria das vezes, embora seja muito mais pesada a mesa para fazer esse movimento de bater ou fazer assim, mas é mais fácil para os médiuns fazer esse movimento do que produzir um som sem o movimento da mesa, por mais pesada que a mesa seja. Ou seja, para produzir um som sem o movimento da mesa, sem um objeto, fica um pouco mais complexo. E só médiuns mais especiais vão poder ter essa possibilidade. Contudo, exercitando-se, podem eles, em sua maioria, chegar a consegui-las daquela maneira, que tem a dupla vantagem de ser mais rápida
e de oferecer menos aso à suspeita do que o básico que se pode atribuir a uma pressão voluntária. Então, dessa forma fica mais fácil de conter as mistificações. Ela já vai ser produzida de uma forma mais segura e as mistificações ficam mais controladas nesse caso. E por ser determinados médiums só que podem produzir, os outros têm que treinar bastante para produzir, então as coisas ficam mais restritas também. Verdade é que as pancadas no interior da madeira também podem ser imitadas por médiums de má fé. As melhores coisas podem ser simuladas, o que, aliás, nada prova contra elas. Veja assim no fim deste volume o capítulo intitulado Fraudes e Embustes. Então, tudo pode ser fraude. Hoje em dia, então, aí que as coisas ficam mais complexas ainda com relação à fraude. Mas não quer dizer que todas elas sejam ruins. Não é porque você comprou um telefone de uma marca X, que ele foi fraudado, ele não era de boa qualidade, que todos serão de má qualidade. Às vezes foi você que deu má sorte, naquele dia, aquele ali não passou bem no controle de qualidade. Da mesma forma, as reações mediúnicas, as formas de manifestações mediúnicas, elas têm seus contras, de acordo com a série de fatores. Quaisquer, porém, que sejam os aperfeiçoamentos que se possam introduzir nessa maneira de proceder, jamais se conseguirá fazê-la alcançar a rapidez e a facilidade que apresenta a escrita, razão por quê presentemente já é pouco empregada. Então, essa forma de comunicação por pancadas, por mais que fossem sofisticadas, ela é mais lenta do que a escrita direta. Portanto, o processo de aperfeiçoamento, aquilo que foi sendo usado ao longo do tempo para que as pessoas pudessem ter um meio de comunicação mais seguro e mais rápido, foi sendo usado, foi sendo empregado. E as pessoas, então, ao longo do tempo, tudo foi sendo aperfeiçoado, tudo foi sendo trazido passo a passo para que fortalecessem principalmente a fé das pessoas, que à medida que ele chegasse num dado momento, vivenciando situações de escritas por outros meios senão o da mão, as pessoas, quando chegaram a usar a escrita direta através da mão do médium, já tinham um conjunto de valores que eram extremamente importantes para que todos pudessem entender o que é uma comunicação mediúnica de verdade. Naquela época. Ela, no entanto, é, às vezes, interessantíssima, do ponto de vista do fenômeno, sobretudo para os novatos, e tem principalmente a vantagem de provar de forma peremptória e absoluta independência do pensamento do médium. Portanto, o fenômeno é muito interessante, mas o médium está pensando uma coisa, ela responde outra. Mas aí é a prova para o médium, não para o público. Mas para o público, o interessante é o fenômeno. Então, isso chamou muita atenção das pessoas. Que se fosse escrita direta já de uma vez só, não provocaria tanta curiosidade. E lógico, conforme foi sendo aperfeiçoado as técnicas, os curiosos, os interesseiros foram se afastando. Só ficaram as pessoas mais sérias que queriam ver um fim útil daquilo tudo e como que eles poderiam obter esse fim útil. Assim, se obtém, não raro, respostas tão imprevistas de atos flagrantes a propósito, que só uma prevenção bastante determinada será capaz de impedir que os assistentes se rendam à evidência. Daí vem que esse processo constitui, para muitas pessoas, forte motivo de convicção. É o que a gente disse antes. O fenômeno, ali naquele momento, a codificação, quanto mais fenômeno físico tivesse, mais interessante era para o público. E hoje continua sendo, mas para a espiritualidade já não é tão interessante que esses fenômenos físicos aconteçam. É importante que nós tenhamos o fenômeno moral. Nós entendamos que existe a continuidade da vida e que nós precisamos, então, passar pelo nosso aperfeiçoamento moral, pelo nosso aperfeiçoamento ético, para que, ao longo do tempo, estejamos cada vez melhores, cada vez nos aperfeiçoando mais, tanto moralmente quanto eticamente.
Ou seja, evangelizemos nossos sentimentos. Mas seja ele o empregado, seja qualquer outro, em caso algum os espíritos se mostram dispostos a prestar-se aos caprichos dos curiosos, que pretendam experimentá-los por meio de questões despropositadas. Seja qual meio que se emprega para a comunicação com os espíritos, você tem que entender que os espíritos estão ali para um fim sério, para um fim útil. Mas existem os brincalhões. Existem os brincalhões que vão dar respostas de qualquer maneira, para tirar onda, para tirar sarro com a cara das pessoas, para fazerem um bullying, para brincarem, para se divertirem, ou até mesmo para trapacearem, enganarem por maldade. Portanto, temos que ter uma peneira no tipo de comunicação que a gente quer e qual o objetivo daquilo que a gente quer. Porque a doutrina espírita nos mostra, por todos os fatos, que quanto mais seriedade nós tivermos na reunião, mais respostas úteis nós teremos para o objetivo do crescimento ético e moral do grupo. O item 143, com o fim de melhor garantir a independência ao pensamento do médium, imaginaram-se diversos instrumentos em forma de quadrantes sobre os quais lançaram as letras, à maneira dos quadrantes do telégrafo elétrico. Então, eu não sei como que eram esses quadrantes, vou ser sincero. Então, e também não conhecia o telégrafo elétrico. Mas arrumaram um artifício, que ele está mostrando ali para a gente, para que o médium não interferisse naquelas comunicações, que as respostas não fossem ter uma interferência direta do médium. Vamos ver o que acontece. Uma agulha móvel, que a influência do médium põe em movimento, mediante um fio condutor e uma polia, indica as letras. Esses instrumentos só os conhecemos pelos desenhos e descrições que têm sido publicados na América. Aí já quando ele fala América, era nos Estados Unidos, que sofisticaram um pouco o meio de receber as comunicações e não chegou a usar, pelo que ele fala lá na Europa, porque ele só viu os desenhos. Nada, pois, podemos dizer do valor deles. Temos, porém, para nós que a só complicação que denotamos construir um inconveniente, para nós que a só complicação que denotam constitui um inconveniente, que a independência do médium se comprova perfeitamente pelas pancadas interiores e, ainda melhor, pelo imprevisto das respostas, do que por todos os meios materiais. Ou seja, o fenômeno da pancada em si, os fenômenos que vinham, as respostas através de barulhos, já traziam uma grande resposta para as pessoas, já traziam um grande significado para todo mundo. Assim, estou vendo, está acontecendo, e as respostas, o conteúdo das respostas eram mais interessante ainda, porque as respostas eram diferentes daquilo que as pessoas esperavam receber. Acresce que os incrédulos sempre dispostos, que estão a ver por toda parte artifícios e arranjos, muito mais inclinados a onde estar, a supô-los um mecanismo especial, do que uma primeira mesa, do que um lance de mão livre de todo e qualquer acessório. Então, quanto mais simples, mais as pessoas vão tender a acreditar. Porque os incrédulos sempre serão incrédulos, sempre agirão para levar as pessoas a estarem de uma forma incrédula. Ou seja, não vai acreditar naquilo, vai estar simplesmente deixando as coisas acontecerem sem nenhum compromisso com a realidade, sem nenhum compromisso com a verdade. Mais que o incrédulo veja a verdade, ele quer desacreditá-la. Por mais que ele veja a evidência daquele fato ser um fato sério, ser um fato coerente, ser um fato idôneo, ele vai sempre querer colocar aquilo ali como de uma forma subjetiva, ou de uma forma secundária, ou relevar. Vai fazer sempre um questionamento vazio. Então, se a pessoa não quer acreditar, siga em paz. Porque o nosso objetivo é trabalhar com aqueles que estão dispostos a entenderem o processo, a acreditarem no processo e avaliarem o que tem de bom dentro desse processo que a gente está usando, para que as coisas aconteçam da melhor forma possível.
Então, o estudo da doutrina espírita é para aqueles que já entenderam seus princípios e fundamentos éticos e morais. Quem não entendeu assim, siga seus passos por onde está, pelo jeito que quer seguir. Porque se a pessoa chega dentro de um grupo que quer crescer espiritualmente, quer crescer eticamente e moralmente, e ela não quer crescer, ela fica ali dentro, ela vai estar teoricamente atrapalhando. A gente vai chegar para a pessoa, saia daqui para fora. Não, mas não podemos levar a sério uma pessoa que não quer levar as coisas a sério. Todos nós vamos procurar trabalhar com a máxima de seriedade possível e principalmente com responsabilidade com aquilo que a gente se propõe a fazer. O que vier em adicional, a gente possa refletir e possa buscar entender as razões e as necessidades de cada um frente às adversidades que também cada um coloca para si mesmo. Um aparelho mais simples, porém, do qual a má-fé pode abusar facilmente, conforme veremos no capítulo das fraudes, é o que designaremos sob o nome de mesa de jardim. Tendo em atenção o uso que fazia dele, a senhora Emílio de Girardin, nas numerosas comunicações que obtinha como médium, porque essa senhora, se bem fosse uma mulher de espírito, tinha fraqueza de crer nos espíritos e nas suas manifestações. Bom, então essa mesa que ela criou, os espíritos passavam as informações e ela acreditava em qualquer espírito e naquelas manifestações. Então a gente tinha as pessoas que estão gerenciando, que estão trabalhando em prol das comunicações espíritas, elas têm que procurar ter o cuidado de observar o que vale a pena a gente acreditar, o que nós podemos acreditar e aquilo que a gente tem que duvidar mesmo. Temos que abster de qualquer crença naquela situação para nossa própria segurança, para nossa própria defesa. Consiste o instrumento num tampo móvel de mesa, com o diâmetro de 30 a 40 centímetros, girando livre e facilmente em torno de um eixo, como de uma roleta. Sobre a sua superfície se coloca um punhado, e acompanhando-se a circunferência, se acham traçados, como sobre um quadrante, as letras do alfabeto, dos algarismos e as palavras sim e não. Ao centro existe uma agulha fixa. Então tem um tapo móvel, tem uma agulha no centro que ela vai circular ali e no entorno existem as letras, os números e o sim e o não. Pousando o médium os dedos na borda do disco móvel, ele gira e para quando a letra desejada está sob a agulha. Escrevem-se umas após as outras as letras indicadas e formam-se assim muito rapidamente as palavras e as frases. Não era encostar a mão e para fazer girar não, era só aproximar a mão sobre aquela tampa móvel e começava a girar. Sempre o aviso, não tente fazer isso em casa. Porque os espíritos que vão produzir efeitos físicos, normalmente, não são espíritos comprometidos com o bem. Naquela época era admitido porque estava no início da codificação, precisava-se dos fenômenos para chamar a atenção. Hoje nós temos que ter um certo cuidado para que a gente entenda os mecanismos, os riscos dos mecanismos e nos aperfeiçoemos a mediunidade, psicofonia, psicografia, pictografia na casa espírita. Julgamo-lo possível, mas nunca o observamos. Se você pudesse fazer a experiência dessa maneira, infinitamente mais probante ela seria, porque eliminaria toda a possibilidade de embuste. Bom, aqui não teria possibilidade de um embuste desde que todo mundo respeitasse a regra. A mão fosse colocada a uma certa distância, a agulha movendo naquele disco, junto com aquele disco, e informando as palavras com muito mais rapidez, porque o disco gira na velocidade que o espírito quer. Copiou a palavra, copiou a letra, vai para a próxima. Então, todo o trabalho que o Kardec foi fazendo, todo o processo que ele montou para que os espíritos ajudaram a montar, ele observava o que era bom e o que não era, as possibilidades de embustes e a credulidade das pessoas. Ele fazia uma avaliação geral daquela situação, de forma a não ferir a suscetibilidade de ninguém,
a não criar problemas, criar atrito. Simplesmente ele colocava os prós e os contras, para as pessoas saberem que existe o pró e o contra, para poder ter mais cuidado, e dentro desses cuidados que se propunham a ter, poder realizar aquilo que fosse útil para todos, aquilo que fosse melhor para todos.